Dependência química. Tem uma poesia da Alta de Souza que ela diz assim: escuta, meu irmão, pelo caminho da miséria terrestre há muitas dores, muito fel, muita sombra, muito espinho, entre falsos prazeres tentadores. Há feridas que sangram, há pavores, e órfãos sem lar, sem pão e sem carinho. Confortemos os pobres sofredores, almas saudosas do celeste ninho. Jesus há de sorrir com o teu sorriso, quando faças no mundo o bem preciso pelo que sofre em desesperação. Todo bem que plantares nesta vida há de esperar tua alma redimida nos caminhos de luz e redenção. Olha o convite da poesia. Todo bem que fizeres nesta vida há de esperar tua alma redimida. E olha, nós estamos vivendo momentos onde todos nós temos uma pessoa muito próxima envolvida com questões químicas profundas, não é? E os Espíritos pedem paciência para a gente, muita paciência, 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 paciência. Preciso muita paciência para lidar com esse assunto, que é um assunto delicado, complicado, difícil. Ninguém tem a fórmula pronta para dizer assim, faça assim o assado que você vai resolver. Não é assim que funciona, não é? Eu vejo o governo de São Paulo num empreendimento grande, enorme, para ver se consegue auxiliar aquelas pessoas que estão profundamente mergulhadas nesse problema, nesse assunto, nessa dificuldade. Então, nós que somos Zé Povinho, que não entendemos quase nada de nada, não é? A única coisa que a gente sabe fazer é mais ou menos isso. A gente está andando na floresta. Aqui em Itaquá tem muito lugar assim, cheio de mato, assim, tem, né? Então você está andando lá, por exemplo, e de repente vem uma onça, né? Oi? Não tem onça? Mas vamos imaginar. Tem capivara. Não, vamos imaginar que vem uma onça, só que você sabe que não consegue lidar com ela. Você sabe disso. A onça é complicada porque eu ouvi falar que ela sobe árvore, ela faz qualquer coisa, né? E se ela estiver armada, ela te dá um tiro ainda. Eu ouvi falar isso, é um negócio é complicado, viu? E aí você não consegue lidar com esse bichão. Não dá para lidar com ele. E o que a gente tem que fazer? Mas como é que foge da onça, meu Deus do céu? Como que foge da onça? É uma outra tarefa difícil, né? É mais ou menos quando a gente está de frente com o problema da química. A gente não sabe como fugir do negócio. Sabe que tem que fugir, mas não sabe como fazer. E é muito, 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 muito complicado. Vejam só. Então, nós temos que ficar bem de olho lá na frente, porque se a gente perceber que esse negócio pode nos levar até lá, e a gente vai passar perto dela. Então é o cuidado que nós temos que ter, é um negócio que se chama abstenção, 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 abstenção. Nós que ainda estamos de pé, não é mesmo? Precisamos pensar nisso. Porque aqueles que foram enfrentar acabaram sendo devorados pelo bicho, e agora como é que faz? Não é mesmo? Então, nós quando sabemos que não podemos lidar com uma situação, nós temos que sair dela, temos que fugir dela. Nós não sabemos lidar com isso. Então, a gente sabe que a gente não tem força para isso. A gente se conhece. Todo mundo se conhece. A mesma coisa para o álcool. A gente não se conhece para o álcool. A gente sabe que se tomar o primeiro gole ali, lascou, né? Então, tem um amigo meu, um japonês, já está com quase 90 anos, e aí ele falou assim, olha, não me convida mais para ir em festa de aniversário de ninguém. Mas por quê? Porque o que adianta eu ir na festa? Se eu não posso comer salgadinho, não posso comer doce, não posso comer bolo, não posso tomar cerveja, não posso sequer tomar refrigerante. Para que eu vou na festa? Só para ficar passando vontade? Não é? Então, é assim, a gente entende, porque nós também estamos chegando nesse ponto, né? Alguns já chegaram, né? Eu estou tentando ver se eu não chego, mas é difícil não chegar, né? Porque você fala assim, na festa eu vou comer um salgadinho de cada um e tomar um copinho de refrigerante e um pedacinho de bolo. Você sai de lá assim, 4 litros de refrigerante, 200 salgadinhos e meio quilo de bolo. Você sai desse jeito. Aí você fica pensando, meu Deus do céu, era para ter comido um pedacinho só, né? Acontece com a senhora isso também?
Acontece, né? Com a senhora, com o senhor também, né? É. O senhor ainda tem uma diabetes, né? Então é melhor não convidar o senhor para nenhuma festa, né? Pode convidar? Ah, então, melhor não convidar, né? Então, ó, ninguém convida ele para nenhuma festa, porque ele não pode comer salgadinho, nem doce, nem refrigerante. Tá igual eu. Eu também, viu? Não pode convidar eu para festa, não. O bom aqui é que a gente come um salgadinho aqui, como aqui tem que pagar, né? Aí a gente come um só, não é mesmo? Mas a gente, voltando à questão, é uma questão muito complicada, muito delicada, que nós precisamos estar bastante equilibrados para isso. Agora, eu fico pensando, será que nós queremos o equilíbrio? Será que nós estamos atrás disso? Do que nós estamos atrás, não é? Porque a gente gosta das coisas do mundo seduz a gente. Já repararam como é sedutor? O mundo é sedutor? O mundo seduz a gente com tanta coisa e a gente cai direitinho. Quando você menos espera, você já caiu. Escorregou e caiu, está no chão. Lascou. E aí você tenta se segurar, se levantar, passa um tempo enorme, aí você consegue ficar de pé outra vez. Aí você dá uns passinhos, ufa, estou bem, estou de pé. Dá uns passinhos, quando vai ver, cai outra vez. Cai outra vez e cai outra vez. Para a gente se fortalecer, precisa muitos tombos, muitos. Por isso que nós precisamos compreender. É compreensível que as pessoas tenham caído. É compreensível. Ah, mas podia ter feito, força de vontade, feito isso, feito aquilo, aquilo outro. Mas se fosse a gente não sabe como seria. A gente não tem quedas e propensões aí para um monte de coisa? A gente tem ainda. Não só para química, mas para um monte de outras coisas. E como é que a gente lida com isso? Precisa de vir um negócio chamado dor. Já ouviram falar disso? Precisa vir a dor. Muitas vezes tem que vir. Aí vem aqueles problemas graves de saúde, gravíssimos. Coloca a gente numa condição de joelho. Decúbito dorsal, às vezes. E aí, na dor, a gente vai avaliando, e não raras vezes o que a gente faz? Sai da dor e volta outra vez. Não raras vezes sai da dor e volta outra vez. Então, não existe uma fórmula que eu possa dizer para vocês, mas o que a gente sabe é assim, pedir ajuda ao alto, pedir muito. E estar disposto, não é, a ter um caminhão de paciência, uma carreta de amor, porque as pessoas que a gente ama, a gente não gostaria de ver numa condição dessa, não é mesmo? Gostaria de ver elas em condição melhor. Mas você precisa ter uma carreta de amor, assim, sabe? Para você entender que vai chegar a hora. Aqui na Terra, tem uma mensagem no Evangelho segundo o Espiritismo que diz para a gente o seguinte: a gente passa por etapas, por estágios. Então a gente começa lá atrás, não é? Começa lá atrás, e aí a gente passa pelas sensações. E o que é a química? Não é mais do que isso, né? Sensação. É um negócio tão devastador, mas tão devastador. É assim, é a tal da onça lá, que você acha que é um gatinho, mas quando você vai ver, é uma onça. Eu acho que o exemplo até vale. A gente acha um bichinho. Já aconteceu, acho que vocês já viram no noticiário, né? A pessoa achou na estrada o bichinho, um gatinho atravessando a rua, vai levar para casa. É um cachorrinho, vai levar para casa. Pega o cachorrinho e leva para casa. Aí vai crescendo, vai ficando meio esquisito. Vai ficando esquisito. Quando vai ver, não era cachorro, era lobo. E o lobo é assim, com ele não tem moleza não, é sim, sim, não, não. Ele já aprendeu com Jesus. Comigo é assim, não tem jeito, o lobo não tem jeito. A oncinha até que você vai passando a mãozinha nela e tal, vai dando carninha para ela, vai crescendo, ficando robusta, né? Ela quer brincar com você, liga aquelas patas em cima de você, assim, derruba você, não é? Então, mas acontece isso, a gente pensa que é um gatinho, é só um gatinho, não é? Ah, foi só na balada, ah, foi só na festa, ah, foi só não sei aonde. Pensa que é um gatinho, aí o negócio vai crescendo, aí a gente não consegue lidar com ele mais. Porque ele fica tão, sabe, tão devastador, a gente não consegue lidar. Por isso, se nós conseguimos nos manter em condições favoráveis, já é uma grande coisa. Porque a gente pode jogar uma corda, puxar um ou outro, a gente pode favorecer um ou outro, a gente pode ajudar. Mas já imagina uma família toda tomada com isso? Vocês devem conhecer, é tão comum hoje, né?
As mães, até na televisão tem filme. De vez em quando você pega um filme lá, tem lá uma criança, o pai e a mãe estrebuchados lá no sofá, de tanta química, de tanta coisa. O pai e a mãe. A criança fica lá, né, o dia inteiro na televisão, dorme, come quando tem fome. Umas coisas assim totalmente fora do propósito. Quem são essas pessoas que estão extremamente ligadas às sensações? Somos nós que ainda não crescemos, que ainda não avançamos. Porque conforme a gente avança, olha o que o Espírito fala. A gente passa por um outro estágio, sai da sensação e passa para o sentimento. Olha só, a gente começa a ter sentimentos, sai da sensação e passa a ter sentimentos. Depois do sentimento, aí vem o sentimento à altura, que é o amor, né? Então a gente começa a ter assim aquela coisa assim, né? De gostar de alguma coisa, de algumas pessoas. A gente começa com esses sentimentos. Depois do sentimento é que vem o sentimento elevado à altura, não é? Então, que é o amor. Então, a gente está ainda naquela fase, o planeta é propício para isso. A gente está pisando um pedacinho na sensação e uma perninha na sensação e outra perninha no sentimento. Nós estamos assim. De vez em quando a gente pega e faz assim, põe as duas perninhas na sensação. E não raras vezes a gente vem para cá e põe as duas perninhas no sentimento. Olha só, é próprio do planeta isso, é muito próprio. Você pode perguntar assim, mas Deus permite? O que vocês acham a respeito disso? Deus permite toda essa confusão aí? Liberdade é uma das coisas maiores que o Criador dá pra gente. Porque a gente tem que sentir na pele, porque senão a gente não valoriza, a gente não sabe o que é. E nós não podemos avançar para o mundo maior se a gente avança de uma forma ingênua. Sabe assim, ingenuidade? Escuta, o que é isso aqui? Não, isso aqui não pode, isso aqui é perigoso, isso aqui é ruim, faz mal, cria dependência, cria problema, cria dificuldade, a gente sabe o que é. Ah, não sei. Aí vocês já imaginaram? Nos altos planos a gente vai aprender sobre isso? Não vamos aprender embaixo, aqui onde nós estamos. Depois a gente vai saber disso e vai trabalhar, vai controlar, não é? Como que a gente resolve? A gente resolve assim, com prece sim, mas a gente resolve com um negócio chamado prática da caridade. O Chico Xavier, acho que eu tenho mais um minuto. Vocês têm mais paciência? Mais 5 minutos? Tem? Até agora, né? Também o cara chega na última hora, meu Deus do céu, ainda está pedindo paciência pra gente ainda. Alambe sabão, né? Que isso? O Chico Xavier recebeu um senhor que pedia para ele, Chico, não aguento meu filho. Já mandei ele para o exterior, nas melhores clínicas do exterior, pessoa com condição. Ele volta de lá, passa um pouquinho, daqui a pouco está de novo afundado. Ah, passa um pouquinho, daqui a pouco. Ah, já tomou não sei o que, chá de quebra-pedra, já fez tudo que ele pôde fazer. Chá de quebra-pedra, de onde será que surgiu isso na minha cabeça agora? Meu Deus do céu. Bom, aí o Chico falou assim, meu filho, você precisa visitar a penitenciária, a cadeia. Ele falou, o quê? Meu Deus do céu, o Chico só pode estar meio fora do... Pensou, né? Não falou, mas ele pensou. Eu estou falando um assunto tão sério, ele está falando que eu tenho que visitar preso, que é isso? Que história é essa? Ele falou, não, eu não estou fora do eixo não, meu filho, estou falando uma coisa certa. Olha o que a gente tem que fazer. As pessoas que estão presas, a maioria delas já perderam mãe, pai, mas os pais e as mães estão muito aflitos por eles estarem na prisão. É óbvio que estão aflitos. Meu Deus, o filho desvirtuou, entortou, foi para um lado ruim, está lá num sofrimento terrível. Só que eles não têm mais o corpo físico, não têm mais o corpo de carne. E aí como é que eles fazem? Quando você vai lá e fala assim, mas meu amigo, muda a vida, vai para outra direção, vai ficar passando humilhação a vida inteira só para achar que é o quê? O bambambam, que é o chefe do quê? Procura outra coisa, é melhor viver com humildade, com simplicidade, do que viver essas humilhações que vocês vivem aí. Tempo inteiro, para vir aqui é humilhação, para sair daqui é humilhação, precisa humilhação. Para que você precisa viver assim? Então a gente vai lá e fala boas coisas para eles. Para ver se eles conseguem se acertar, se corrigir, se melhorar.
E aí o pai, a mãe ou a esposa, alguém lá que tem muito amor por ele, fica muito grato porque ela pessoalmente não pode vir. Ela não tem o corpo físico. Aí está a chave do negócio, olha que interessante. Olha só que interessante. Aí o Chico explicou para ele assim: ela vai ficar com uma vontade grande de te ajudar. Sabe o que ela vai fazer? Vai falar: a aflição desse homem é o filho. Vamos ver o que a gente pode fazer pelo filho. Aí ela vai lá e vê o filho envolvido, porque a química, a pessoa nunca está sozinha, ela está sempre tá acompanhada, não é? Está sempre acompanhada. Aí ela vai lá e fala lá para aqueles que estão acompanhando, fala: gente, por favor, gente, dá uma trégua pro moço. Coitado do moço, a família do moço. Vem comigo, vou ajudar você, vem aqui. Aí consegue convencer um ou dois que está com ele. E aí naquele instante ele tem um negócio chamado um insight, né? Uma coisa assim que aparece. Todos nós temos isso. De repente dá uma coisa assim: meu Deus, o que eu estou fazendo na minha vida? Puxa vida, é uma família tão boa, tem tudo que eu posso, que eu quero, tem uma vida tão boa. Eu tenho que melhorar. Ele consegue pensar por ele mesmo. Ele não consegue. Quando ele está envolvido com a química, ele não consegue pensar por ele mesmo. Ele pensa pela cabeça dos outros, especialmente daqueles que não têm o corpo físico. Aí ele começa a pensar por ele mesmo. Que isso, meu Deus do céu? Então ele já tem uma força para, sozinho, dar mais um passo para frente. Aí ele fala: mas pai, precisava fazer alguma coisa, me ocupar, fazer... Aí entra a laborterapia. Depois entra o processo de psicológico, psiquiátrico. Porque não adianta você tratar só uma coisa. Ah, o governo pensa que tem que fazer um tratamento psiquiátrico. Pensa isso. Só que tem o tratamento espiritual que eles não sabem que tem que fazer. Porque se não fizer, não adianta. Aí o camarada está do outro lado da vida, vai pagar aquela gentileza que você fez com essa ajuda. Aí eu falo para vocês o seguinte: querem receber ajuda invisível? Todo mundo quer, não quer? Eu também quero. Ajuda invisível. É só a gente arregaçar um pouquinho a manga, só um pouquinho, e fazer alguém feliz, fazer a prática do bem, praticar o bem. Só isso. Aí o alto te ajuda. Fala assim: nossa, olha, coitadinho, o irmão dele, o filho, a esposa, o marido, vamos dar um apoio para essa família. Aí dá um apoio para a gente. Não raras vezes eles tiram o espírito de combate. Como que eles tiram o espírito de combate? Bota numa cama. Não raras vezes. Olha só. Porque aí lá na cama, passando uma afliçãozinha, dorzinha, sem ter uma perspectiva, o que começa a acontecer? Ela começa a pensar, em repensar, em renovar, em modificar, em melhorar. Olha só. Então, para a gente poder ajudar quem tem a dependência química, nós temos que enveredar para o caminho do bem. Os benfeitores vão, eu tenho certeza que vão fazer isso com a gente, tenho certeza disso. Ah, mas eu tenho que visitar o preso? Não, qualquer coisa. Qualquer um. Sabe, qualquer coisa que você possa fazer, pensando no outro, desinteressadamente. Auxiliar. Nossa, tem um vizinho lá, uma criançada lascada, todo mundo passa dificuldade lá, vamos ver o que eu posso fazer por essas crianças. Um pequeno apoio, às vezes, uma ajudinha. Ah, eu tenho um familiar que vive um drama, tá, gente? Ajuda esse familiar um pouquinho, que seja só um pouquinho. Ah, lá na Casa Espírita tem uma campanha, participa. Ah, lá tem, participa, ajuda. Faz a sua parte. Não é que a gente tenha o interesse que os espíritos trabalhem pela gente, não é isso. Mas quando a gente pratica o bem desinteressadamente, a gente entra num processo, uma roda de auxílios mútuos, de ajuda. É mais ou menos, vamos colocar assim, como antigamente, quem tem um cabelinho branco deve lembrar, um negócio chamado cooperativa. Ah, cooperativa... Você não tem um cabelo branco, Ana? Por que você está rindo aí? Cooperativa. Antigamente, agora não, bagunçou isso aí um pouco, mas antigamente era assim, o pessoal de uma empresa se juntava para comprar uma mercadoria mais barata para todo mundo se beneficiar. Um ajudava o outro, era um negócio assim. Então a gente entra num procedimento assim, de ajudar, de favorecer uns aos outros. Ah, mas eu não tenho muita vocação para isso, não sei o que fazer, não sei onde fazer.
não precisa salvar o mundo. Não é isso que se pede aqui. O que nós precisamos fazer é ter gestos de boa vontade. É isso. Pequenos gestos de boa vontade. É isso. Ah, mas como assim? De que jeito? Cada um vai saber como fazer isso. Cada um de nós vai saber. Sabe aquela pessoa irritada? Se encontra você equilibrada, a irritação dela devagarzinho acaba. Sabe aquela pessoa necessitada? Se encontra um pequeníssimo apoio, devagarzinho ela se equilibra também. Então cada um vai saber o que fazer. Não precisa ter fórmula para isso. E aí, gente, se a gente conseguir fazer o bem, praticar o bem, nós estaremos trabalhando também por aqueles que estão precisando, que estão perto da gente e que a gente não sabe o que fazer. Porque a gente realmente não sabe. A gente não sabe. Se houvesse uma fórmula, né? Eu tenho certeza que já teriam aplicado. Mas a gente vai encontrar caminhos, diretrizes, soluções, porque nós estamos na corrente do bem. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine. Muito obrigado pela paciência, pelo caminhão de paciência que vocês tiveram, tá bom? Eu estava querendo ficar aflito lá no carro, mas aí eu pensei assim, não tem problema, se eu chegar lá e não tiver ninguém, eu peço para quem estiver lá, me dá um passe. Mas se não tiver ninguém, aí eu pego um gato, ponho no colo, fico uns 10 minutos com ele e depois estou resolvido. O gato limpa a gente, né? Tá bom? Muito obrigada. Pois não.